Lojas sempre teve preocupado no sentido de ser autossustentável. Isso vem desde o presidente Eduino Pauleto. E já lá atrás eles viram um horizonte problemático de uma entidade depender somente de contribuições. Pois cabe lembrar que o Sindlojas é uma entidade representativa legal, é a única registrada no Ministério do Trabalho, com direitos de defender a categoria em caso de uma ação judicial, em caso de defesa dos interesses dos comerciantes. Então, nesse sentido, lá atrás a gente a diretoria da época vislumbrou isso e os presidentes que sucederam, chegando até mim, deram continuidade a esse trabalho. O que eu quero dizer com isso? Com a chegada agora da reforma trabalhista e a não mais obrigatoriedade da contribuição sindical, muitos sindicatos que só ficaram dependentes da contribuição, eles estão com problemas, estão com dificuldades financeiras. O Sindlojas, claro, teve uma queda de receita também, mas não virá sofrer tanto quanto outros devido a ter esse raciocínio e esse pensamento. Então agora os sindicatos, e não falo só de Sindlojas, eu falo dos 112 sindicatos que representam a FEComércio, eu falo de todos os sindicatos patronais do Brasil, porque eu falo sindicato, quando a gente fala em sindicato há muita confusão laboral, patronal, então vamos separar, o nosso sindicato é um sindicato empresarial, ele representa os comerciantes, os patrões. Então os sindicatos vão ter que se reinventar, vão ter que se redescobrir. Ou ele se convence de que ele tem que prestar mais serviço para o seu associado, oferecendo condições e oferecendo, vamos dizer assim, criar uma necessidade, criar um serviço que o associado entenda a importância de estar ligado à entidade e com isso aumentar a representatividade. Então tem que mostrar, o trabalho é esse, procurar produtos, serviços, atender o associado, fortalecer esse vínculo, sempre estando próximo, levando informações, buscando informações, defendendo interesses, defendendo bandeiras. Esse o papel do novo sindicato, é ter o associado como seu sustento, ter o associado como a sua forma de viver. Eu terminei agora em 2018 o meu primeiro mandato de 4 anos, né, 2014 2018, e agora reassumi o meu segundo mandato, né, para mais 4 anos, 2018 a 2022. Nossos projetos, até então, nesses primeiros 4 anos, eram projetos que a gente dava continuidade a alguns exitosos, que a gente via que era importante, né? Que dava visibilidade, dava credibilidade para a entidade. Alguns foram cortados por não, de repente, atingirem os resultados necessários, mas a partir agora do meu segundo mandato, então, estamos já elaborando, já estamos com consultoria para elaborar o planejamento estratégico, né, que não tínhamos, então virá um consultor de fora, de Porto Alegre, e junto com a diretoria, vamos elaborar esse planejamento estratégico, botar tudo no papel, porque tudo que a gente tem está assim, é aquele projeto que deu continuidade, ou isso aqui é uma iniciativa nova, vamos fazer ou não. Não, agora vamos botar no papel onde estamos e onde queremos chegar. Então também estamos desenvolvendo isso e acredito que para esse ano, 2018, a gente já tem isso pronto. Esses primeiros 4 anos eu acompanhei o comércio, ele veio de um ápice muito grande, de valores ótimos que todo mundo estava comemorando. A partir daí, com essas mudanças políticas que ocorreram no Brasil, começou a crise, né? Porque o país perdeu credibilidade e a falta de investimento afetou todas as cadeias e, obviamente, vai uma hora ou outra chegar no comércio, e chegou no comércio. Então eu via comerciantes escolhendo números muito negativos, tanto que quando a gente achava que tinha chegado no fundo do poço, descobria que o fundo do poço tinha um alçapão, né? E com isso ficava só colhendo. Aí muita demissão, o próprio CAGED mostrou para nós a questão dos saldos negativos que ocorreram, não só no comércio, em todos os setores, mas o comércio também foi muito forte, com um incremento no final do ano passado no sentido de contratações temporárias, mas que não efetivaram, né? E o número de contratados temporários foi menor que outros anos e ao mesmo tempo aqueles temporários não foram efetivados, ou se foram efetivados simplesmente para substituir outra pessoa que de repente estava em algum desacordo na relação do patrão e empregado. Então chegamos no fundo do poço. E agora, a gente começava a ver, já projetava para o final de 2017 um crescimento de 1%, né, de real, descontado a inflação, vem essa questão agora da crise dos combustíveis, que aconteceu recentemente e que acabou atingindo o comércio diretamente. Porque se não tem combustível, não chega a mercadoria, não chega a mercadoria, ao mesmo tempo não tem cliente que chega até a loja para fazer a compra. Vamos dizer assim, dezembro foi bom, se comparado com outros anos, né?
Janeiro, fevereiro também se manteve um movimento bom, mas em março começou uma queda, em abril também, e agora em maio com esse movimento pior ainda. A tendência é que se resolvam esses problemas dos movimentos com o governo, que se volte a ter confiança e que se volte a gerar economia. Acredito que daqui para frente a tendência é crescer, porque ou se cria um sentido de crescimento ou acaba fechando o negócio se torna inviável, como já está acontecendo e muito. Viu-se que aquele comerciante que estava preparado, acompanhou treinamentos, tem ferramentas de gestão, participa de grupos, de envolvimentos com entidades, que busca entender melhor o seu negócio e busca ferramentas nesse sentido, ele sofreu menos. Ou que tinha, de repente, um capital, um patrimônio próprio lá que pôde injetar na própria empresa, sofreu menos. Aqueles que não tinham isso, que achavam que era simplesmente colocar um negócio, estão com a porta fechada, infelizmente, e não gerando mais emprego e a cadeia toda comprometida. Eu me orgulho muito, desde que eu assumi a presidência, no meu primeiro mandato, eu recebi a entidade com em torno de 400 associados. Hoje estamos comemorando 584 associados. No momento de crise, no momento de dificuldades financeiras de todas as empresas, tu comemorar um acréscimo no teu quadro social é algo importante. Eu acredito que o Cindy Lojas ganha a simpatia dos comerciantes e com isso entende o comerciante que se juntando à casa, se juntando à família, ele vai ter algum benefício com isso, não é simplesmente o valor que ele paga da mensalidade. Eu acredito que o Cindy Lojas tem uma imagem simpática com o comerciante e pelo menos o que a gente busca de feedback com eles, com o nosso público, a gente vê elogios. Claro, críticas e reclamações toda entidade, toda empresa tem. Mas a gente sabendo administrar, sabendo contornar e sabendo atender bem o nosso público, eu acho que não tem problema nenhum. Esse número será mais crescente ainda. Com a chegada de mais produtos e serviços e que o comerciante entenda que é importante estar junto com a família Cindy Lojas, eu acho que nós vamos continuar crescendo nesse número de associados. Eu vejo uma principal deficiência é uma maior participação dos comerciantes nas iniciativas das entidades. Entendemos que o grupo que participa, o grupo que é exitoso, o grupo que não está sofrendo tanto com a crise e que muitas vezes de forma individual comemora resultados positivos enquanto a sua maioria está negativo, são aqueles que estão ligados às entidades, que estão buscando iniciativas de formação própria, de formação dos seus funcionários, estando buscando ferramentas, buscando produtos, usando a entidade e tudo que ela pode oferecer para o seu dia a dia, para o seu trabalho interno. Nós temos um grupo dentro do Cindy Lojas chamado Ação Logista, é um grupo de empresários formado por 30 profissionais, que lá estão com reuniões semanais, debatendo o que nós podemos fazer em conjunto, quais as ferramentas que nós podemos adotar, como eu posso me aprimorar. Então, nesse sentido, a gente está buscando fortalecer esse grupo e fazer com que mais empresários participem dessas iniciativas. As pessoas que procuram o Cindy Lojas preocupados com essa situação, eu acredito que não vão ter dificuldade de crise. Mas nós entendemos que nós temos que nivelar para todos os comerciantes, sejam eles que estão em condições boas, sejam eles em condições ruins, né? E procurando preservar emprego. Esse é o nosso raciocínio. Nós não podemos querer entrar num raciocínio de protecionismo e que daí a pouco ele tem que ser demitido porque o salário dele está muito alto. Nós temos que entrar dentro de uma realidade e trabalhar muito a meritocracia. Por isso que o comércio é peculiar quando ele gera comissão, quando o vendedor é comissionado. Por quê? Porque ele vai fazer a sua renda. Se ele vender, ele vai ter o entendimento que ele vai receber mais. Se ele não vender, ele tem o entendimento que vai receber menos. Então, o que nós trabalhamos é as bases. Mas o comércio, em sua maioria da categoria, a não ser funções algumas específicas, tipo de gerência, coisa assim, eles têm metas e têm plano de salários. E com isso eles podem trabalhar a sua renda tranquilamente. A necessidade da formação, do treinamento, do acompanhamento das tendências. Então, a velocidade da tecnologia é muito grande. E o comércio não pode estar a parte disso. O comércio tem que entender que ele tem que entrar nesse ritmo. Nós temos várias lideranças na cidade. Hoje, se tu me perguntasse quantas lideranças de entidades nós temos, eu não sei te responder. Porque
porque tem muitas entidades que estão ali, mas não participam muito, né? Mas as principais entidades, sim, essas dialogam, sentam juntos, conversam, e inclusive eu fiz a sugestão ao presidente do SIC, o Elton, meu amigo Elton Gialdi, que ele montasse um conselho, que essas lideranças se encontrassem uma vez por mês para trocar ideia, trocar experiências. O que a cidade precisa que as entidades unidas podem fazer? Então são iniciativas assim que eu vejo uma união dessas lideranças aqui da cidade. A gente seguido se liga, estou precisando disso, estou precisando daquilo, como é que a gente pode fazer? Quando a gente almejou a vice-presidência da FEComércio e a gente vinha trabalhando isso na gestão passada, era mostrando que a gente tem condições de dar para a FEComércio uma visibilidade maior da entidade. Lá existe um planejamento estratégico que busca isso, busca um posicionamento melhor entre as federações da FEComércio. Agora, para final de 2019, deveremos ter a sede nova que está sendo construída ali na BR-101, próximo da Polícia Federal, o prédio já está lá montado, e com isso acreditamos que a vitrine FEComércio, como uma entidade representativa da categoria, vai ser muito mais forte. Então buscávamos essa adesão. Participamos de vários conselhos lá, eu estou como conselheiro de 5, né? Não vou entrar no mérito de qual é qual, e buscando trabalhar, e a casa viu que o trabalho era bom. Com isso eu adquiri a confiança do nosso presidente, que entrou no seu segundo mandato, o senhor Luiz Carlos Bon, e ele me convidou, então, para ser um dos vice-presidentes. Não que a FEComércio tenha um vice, ela tem diversos vice-presidentes. Existem os setoriais, existem os de confiança do presidente, e eu estou nesse rol dos de confiança do presidente. E também, a partir daí, ele me convidou para assumir o conselho, a Comissão de Combate à Informalidade. Então, a partir agora da mudança de diretoria, eu vou assumir a liderança desse conselho. Muitas das questões também que a gente trabalha é a interiorização, ou seja, a FEComércio ela tem uma estrutura de assessoria jurídica, tributária, parlamentar. Todas as assessorias estão lá à nossa disposição. A partir daí, a gente tem a interiorização, ou seja, um presidente de lojas lá de Cruz Alta. Estou com problemas com feiras itinerantes. Estou com problema, vacaria tivemos outro dia, questão de ambulantes. Estou com problema disso e daquilo. Aí nós nos deslocamos, reunimos as forças locais, e aí as forças locais que eu falo é brigada, fiscalização da prefeitura, poder executivo, poder legislativo, polícia civil, quando tiver polícia rodoviária, enfim, aqueles que podem fazer alguma coisa pelo problema. E a gente bota eles a dialogarem. Olha, pessoal, vocês têm um problema na cidade. Se vocês não se reunirem com uma certa frequência e resolverem isso, a coisa vai ficar cada vez pior, vai tomando um volume, porque onde as iniciativas entendem que não há fiscalização, não há repreensão, eles vão cada vez crescer mais. E com isso o comércio sai prejudicado. Então fazemos esse trabalho de interiorização e agora na liderança do Conselho, mais ainda. Claro que o Observatório é uma entidade, né, sem fins lucrativos, sustentado pelas entidades e pela iniciativa privada, que acompanha as compras públicas. Tá? Porque, contrário aos tribunais de contas que fiscalizam as contas públicas, o Observatório tem a chance, vamos assim dizer, de intervir antes que a ação aconteça, antes da compra efetuada, antes do pagamento realizado. Então, com isso, ele pode auxiliar o prefeito, no caso, no Poder Público, e o presidente da Câmara no Poder Executivo, a avisá-lo, aqui tem uma coisa errada, suspende, cancela ou altera. Então esse é o papel do Observatório. E já estamos aí com quase 1 ano e meio de trabalho, já colhendo resultados, gerando... Qual é o balanço do Observatório? O Observatório ele não visa recursos. O recurso que ele recebe é simplesmente para sustentar a estrutura, pagamento de funcionários, o expediente, material, essas coisas todas. Ele visa a economicidade. O lucro dele é a economicidade, ou seja, eu sei que eu consegui fazer que os poderes comprassem mais com menos recursos. Esse é o nosso combustível, esse é o nosso resultado e esse é o balanço que a gente apresenta cada 4 meses. Né? Então a gente aponta algumas irregularidades, espera uma justificativa, uma explicação e a partir daí analisa se está de acordo, se é justo ou não é justo. A gente tenta prezar pelo bom relacionamento com os líderes, nós não queremos criar problema para ninguém, tanto que se você for analisar a gente não sai muito aos 4 ventos falando do nosso resultado. Por quê? Porque nós não podemos, isso é básico do Observatório, tu não pode ter ficha partidária. Eu não tenho ficha com partido nenhum.
né? Tem que ser, e toda a minha diretoria não tem partido. É requisito básico, justamente por quê? Evitar que o observatório vire uma massa de manobra política. Quem vai entrar no comércio? Em primeiro lugar, tem que adorar cliente. Se não adorar cliente, esquece, nem entra no comércio. Tu tem que adorar pessoas. Por mais que a pessoa não goste de ti, tu tem que gostar dela. Tu não pode ter essa diferença, eu não gosto de ti, tu não gosta de mim, não. Eu vou gostar de ti se tu me xingar, se tu me bater, eu vou gostar de ti o tempo inteiro. Relacionamento é básico, principalmente estamos falando de uma loja física. Se estamos pensando no e-commerce, bom, aí é outro perfil. Mas eu falo mais de loja física, o relacionamento é fundamental. Encontrar as pessoas certas e que sejam apaixonados para serem seus colaboradores, apaixonados pelo comércio. Porque o comércio exige. Ele exige, tem que trabalhar no sábado, tem que trabalhar no domingo, muita gente não gosta. Muita gente usava o comércio como trampolim para a indústria, porque lá eu vou ter o meu sábado e domingo de folga e tal. Mas também lá as coisas estão mudando um pouquinho, muitas vezes as empresas precisam exigir no fim de semana e dar uma folga durante a semana. O cenário está mudando, mas com isso tem que pegar pessoas que se dispõem a ter disponibilidade de horário, dentro de um regramento, obviamente, tudo isso é negociado, até mesmo por essa disponibilidade maior, a pessoa tem que ter maior remuneração. Mas ela tem que ter entendimento que se ela, por um lado, ela vai ter que se dedicar, se doar mais para o comércio, ela ao mesmo tempo vai ter que, vai receber mais por isso, né? Ela vai ter uma gratificação por esse esforço a mais que o comércio exige. Ter um planejamento financeiro, tá? Tu tem que saber o que é um custo fixo, um custo variável. A partir daí saber qual é o investimento que tu vai colocar lá. Pesquisa de mercado é essencial. Não, eu dormi essa noite e acordei que eu vou vender docinhos na esquina. Tá, mas essa esquina vai absorver teu docinho? Essa roupa que tu vai colocar é daquele público daquela região? Então tem que ter pesquisa, tem que ter embasamento, não é colocar por colocar. O que mais que eu posso dizer? Acompanhar tendências, estar junto às entidades, porque as entidades trazem essas ferramentas e oferecem a esses comerciantes. E eu acredito que dentro desses requisitos a gente pode ter um comércio legal. Você me pediu dos jovens. Bom, nós temos uma ala dentro do Cindy Loja chamada Cindy Jovem. Tá? O objetivo do Cindy Jovem, e noto que essas iniciativas são cada vez mais escassas nas entidades. O nosso, graças a Deus, ele tem se mantido apesar das dificuldades. Nós estamos falando de um público um pouco complexo, né? Tem que entender eles para que o projeto continue. Então, é isso que a gente faz, a gente dá condições de trabalho, dá autonomia para eles, justamente objetivando isso, que eles se mantenham unidos, que eles se mantenham com os trabalhos. E esse é o objetivo de toda a entidade quando tem um grupo jovem, é busca de novas lideranças. Ou seja, ali eu vejo o trabalho de algumas pessoas que mais tarde poderão ser uma da diretoria, poderão ser o presidente, enfim, é a busca de novas lideranças que as outras entidades, a Fé Comércio é uma que carece disso. E o presidente sempre nos fala, eu invejo o movimento de vocês, porque eu gostaria de ter isso aqui na Fé Comércio e não consigo montar. Então, é uma bandeira e uma vitória que a gente tem. Mas os jovens que querem entrar no mercado de trabalho, volto às mesmas sugestões que eu dei para qualquer comerciante, e ao mesmo tempo, por ser jovem, dinâmico, ele tem uma facilidade a mais com a tecnologia. Ele já vai entrar com uma experiência de tecnologia que os mais antigos não têm, ou de repente tiveram alguma resistência em se adequar. Então, ele já vem na frente. Né? Se a questão é tendências tecnológicas, eles já saem na frente porque eles sabem dominar qualquer aparelho, uma smartphone, qualquer sistema de computador, eles sabem onde buscar qualquer informação. Então ele tem uma carga, ele já vem com uma facilidade maior que os antigos não têm. E quanto à sucessão familiar, vou dizer o quê? Eu noto que muitas vezes no comércio em si, os filhos fugiam, ou por questões de relacionamento, ou por questões de não estarem interessados, eles fugiam. Mas eu noto que é um movimento crescente de sucessão dentro da família, né? É preciso um trabalho todo, né? É preciso separar muito o que é a relação familiar com a relação profissional. Eu não posso querer que o meu pai seja o meu pai dentro da empresa. Não, ele é meu chefe. E eu tenho que ter esse entendimento. Eu tenho um exemplo que eu busco muito na indústria de sucessões familiares, que a gente acompanha, que é assim, eu sou teu pai até que a gente está na porta da empresa, a partir daí não sou mais teu pai, eu sou teu chefe e vou te tratar como tal. E essa relação, ela tem que ser unilateral, ela tem que ser entre as partes, né?
Não unilateral não é o termo certo, ela tem que ser recíproca, né? Eu sou teu patrão e tu é meu empregado. Se eu tiver que te xingar, eu vou te xingar. Se eu tiver que te cobrar, eu vou te cobrar. E se eu tiver que receber crítica por estar sendo um mau patrão, eu vou receber como empregado qualquer faria para mim, até mesmo para nós melhorar o relacionamento. Então, sabendo separar isso, já dando responsabilidades, fazendo com que vamos dizer assim, o comerciante, como é que ele cresce? Ele passa desde pequenininho, vai crescendo, vai abrindo lojas, tal, e nesse sentido ele vai crescendo. Com isso, ele passou por todos os setores da empresa. É importante que a sucessão faça isso também, faça com que a pessoa passe pelos vários setores da empresa. Quando ele passou por todos os setores, bom, agora ele está completo, agora ele pode ser o dono do negócio.